gente, nós estamos voltando do nosso intervalo e eu estou hoje com a presença ilustre aqui de alguém que celebra o seu ano jubilar, o Padre Germano, na celebração dos seus 50 anos de sacerdócio. Ele é missionário da Sagrada Família e, de fato, missionário não só no nome por ser da congregação. O padre veio da Alemanha no mesmo ano em que foi ordenado sacerdote e está conosco no Brasil há 50 anos. Esse dia foi 29 então, de junho de 1966. Por isso faz agora 50 anos. 6 meses depois do término do Concílio Vaticano II, conforme o senhor falou, né? Foi, pouco exatamente. Mais foi meses, exatamente isso, sabe? Então o senhor falava, né? O senhor falava sobre as experiências iniciais ali, né? Foi interessante quando, então, numa aula, não foi durante uma catequese, não foi uma aula de história. Uma aula de história. Então, nosso professor naquela vez, o senhor então, Ricardo, professor, disse o seguinte: no século VIII, as pessoas se perguntaram realmente o que então nós devemos fazer para chegar ao céu. Naquela vez, eles pensaram e formaram famílias religiosas. Essa colocação, sabe, me tocou de tal maneira que agora estou aqui como padre. Olha que interessante. Né? Foi ali, então, foi os barrão. Mas depois a gente aprendia mais uma profissão e então com 18 anos a gente entrou no seminário como missionário, aliás, com vocação tardias. Pois para isto o nosso padre fundador, Padre João Perdier, fundou a congregação dos missionários da Sagrada Família. Sim. Sabe? E ele foi muito bem aceito com esse então, projeto pelo Papa então, Leão XIII. Ele disse o seguinte: esta obra é favorável, louvável, ele disse, obra louvável, e eu quero que seja então realizada. Então, com isso, esta ideia foi para então, Holanda fundou a congregação. Olha. Então, por causa disso, os missionários da Sagrada Família, nas grandes festas religiosas da minha paróquia, sempre foram convidados para ser pregadores. Isso me tocou de tal maneira, trouxeram também os seminaristas, sabem? E os seminaristas foram distribuídos nas famílias, então realmente animaram a gente. E eu me senti também, e a minha mãe também realmente trabalhou junto, distribuindo a revista, né, Mensageiro do Sagrado Coração. Mensageiro do Sagrado Coração. Sim, tá? Da família também tem um histórico religioso, né? Sim, a minha família, nós somos 4, então aqui, padres. 4 sacerdotes? 4 sacerdotes. Nossa! Eu tenho 3. Da mesma... E eram quantos filhos? Na massa mesma família. Eu não, mas aqui, aqui meus primos. Eu tenho mais 3 primos que são padres também. Sabe? Ah, entendi, peraí. Monsenhor e tudo aqui, essa gente toda. Então deixa eu entender aqui. O senhor havia dito aí que da mesma família são 4 padres. Nós somos 4, da mesma família, né? Ah, é da mesma família, não é irmãos do senhor? Não, irmãos não, sabe? Aqui meus primos. Mas que família abençoada, hein? Somos então 4. Da minha família, Padre Germano, eu costumo dizer que pelo estilo de vida da minha família, que nunca foi assim de muita vivência religiosa, eu brinco que eu falo assim que eu sou o diferente. O pessoal fala muito que na família, quando ele é perdido, quando ele é desorientado, né, fala que é ovelha negra, né? O pessoal fala, eu falo que lá em casa, no sentido oposto, também eu sou a ovelha negra, porque eu tomei totalmente um rumo oposto ao perfil da minha família mesmo. Tem uma prima também, que é religiosa, ela é mestre de noviças na Alemanha. Ah, que maravilha. Sim, somos aqui família. Coisa boa. Realmente, Padre Germano. Sim. Há 50 anos do Brasil, saudades da terra, quando foi lá, como é que o senhor se sente nessa experiência fora da terra do senhor há tantos anos? Olha, primeiro gostaria então de me explicar, quando então comecei meus estudos e tudo, me senti eu mesmo, então aqui chamei dentro de mim, sabe, através de revistas, foram muitos artigos vendo os padres aqui que trabalham no Brasil, então eu fiquei animado mesmo.
e gostaria mesmo, sabe? Então, trabalhar... Ficou com vontade de vir para o Brasil em missão. Foi mesmo, de verdade, de verdade. E assim a gente começou a estar... No começo dos meus estudos, eu era orionita, né? Congregação de São Luís Orione, e eu tinha muita vontade de fazer também experiência missionária na África. Depois Deus foi mostrando outros caminhos e me mandou em missão para Minas. Então foi assim, então a gente então aqui no mesmo ano, no mês de novembro, então navio, né? Eugênio C, acompanhado com mais então 4 missionários da Sagrada Família. Eles voltaram das férias e eu fui então enviado junto com eles. Então a gente chegou aqui, ficou no Rio, foi então Januária. No dia quando eu cheguei em Januária, sabe, foi aniversário do nosso bispo com 50 anos de vida dele. E junto no mesmo dia também ficaram então a Geral completou 46 anos. Padre João Júlio. Então, no dia que o senhor chegou? No dia que cheguei. E logo quando foi? Novembro? Foi aqui 30 de dezembro 30 de de 1966. Foi uma festa um ano antes do meu nascimento. Mas foi uma festa tão grande na casa do bispo. E naquele vez, sabe, a gente foi lá, ele só perguntou como foi. Mas depois eu não entendi nada de português, sabe? Não entendia nada? Só sabia 2 palavras, sabe, que foi muito obrigado. A única coisa que a gente sabia, né? Mas depois a gente, através então, do trabalho com os corinhas, a gente jogou bola com eles, a gente aprendeu algo de português através então, de professoras também. Nada melhor que convivendo, né? Mas mesmo assim, logo no início, o nosso então realmente faltou para mim mais um ano de teologia. Então o nosso bispo era excelente professor, excelente professor. Ele realmente então me deu no 5º ano e aprendi muito com ele mesmo, muito mesmo. Vamos fazer o seguinte? Sim. Vamos novamente para um breve intervalo. Oi. E quando retornarmos, eu convido você para que durante o intervalo busque o seu copo com água, se prepare para a nossa oração. Hoje que nós temos a alegria de falar um pouquinho da história dos 50 anos do Padre Germano.